E aí, pessoal da Loteca, meu nome é Eduardo, Loteca 1136. Ainda não acabou a 1135, hoje é quinta-feira, 18 horas, tá? Tem 4 jogos ainda. E na 1136, 10 jogos da Série A e 4 da Série B. Semana que vem aí vai ter uns timinhos jogando jogos importantes da Sul-Americana, jogo de volta, alguns dois ainda vão jogar hoje. E o mais importante aí, quem viu já a Copa do Brasil aí, tem 2 joguinhos para mim bem top, Corinthians e Grêmio, lá atrás. 2 times estão brigando para não cair. E um dos possíveis campeão do Brasileirão também, né? Palmeiras e Flamengo, 2 jogão. Mas bora lá, vamos lá para 1136. Jogo 1, Palmeiras e Cruzeiro. Hoje, quinta-feira, 18 horas, o Palmeiras é o vice-líder, 10 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. Jogando na sua arena, são 6 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. Em casa, também fez 2 ou 3 gols por jogo. Tem a segunda melhor defesa. Pega o Cruzeiro, que é o 6º colocado. 9 vitórias, 2 empates, 5 derrotas. Fora de Belo Horizonte, são 2 vitórias, 2 empates, 5 derrotas. Vem aí de 3 vitórias seguidas. E aí nós temos aqui, né, nos últimos 5 jogos, entre eles, Palmeiras, Cruzeiro, Cruzeiro e Palmeiras, tivemos aí 1 empate e 4 vitórias do Palmeiras. Meu amigo, jogão, tá? Pelo último jogo do Palmeiras, eu vou Palmeiras seco aqui também, tá bom? Jogo 1, Palmeiras seco. Jogo 2, Flamengo e Criciúma. Flamengo é o 3º colocado por enquanto. 9 vitórias, 4 empates, 3 derrotas. Jogando no Rio, são 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Tem um dos melhores ataques. Pega o Criciúma, que é o 14º colocado. 4 vitórias, 5 empates, 6 derrotas. Fora de Criciúma, 2 vitórias, 1 empate, 4 derrotas. Fora, perdeu os 3 últimos jogos por 2-1. Os últimos 5 jogos entre ele, Flamengo e Criciúma, Criciúma, Flamengo, 1 empate e 4 vitórias do Flamengo. Flamengo também favorito, né? Se jogar sério também ganha esse jogo aqui fácil. Eu vou de Flamengo seco também, todos os meus cartões. Vou fazer mais de um cartão, hein? Jogo 3, CRB e Ituano. CRB é o 13º da Série B. 2 pontinhos da zona de rebaixamento. 5 vitórias, 4 empates, 5 derrotas. Em Alagoas, são 5 vitórias e 2 empates. Esse ano, em casa, só perdeu 2 jogos durante o ano todo, hein? Eu estou falando aí de Copa do Nordeste, Estadual, Copa do Brasil e o Brasileirão da Série B. O Ituano é o 19º colocado, 3 vitórias, 2 empates, 10 derrotas. Fora de Itu, não vai bem, 1 empatezinho só e 6 derrotas. Em 2024, não tem nenhuma vitória fora de casa, no Paulistão e no Brasileirão. Em cada jogo fora, leva em média 2 gols por jogo. Nos últimos 5 jogos entre CRB e Ituano, Ituano, CRB, temos aqui 3 empates e 1 vitória para cada. Então aqui outro joguinho bem complicado, mas aqui o Ituano não vai bem fora de casa. Eu vou de CRB e Ituano seco, aliás, CRB e empate. É um duplo em todos os meus cartões. Eu estou em dúvida se vou fazer 7 ou 9 cartõezinhos, mas em todos eles vai estar o duplo aqui nesse jogo. Jogo 4, Paysandu e Ponte Preta. Paysandu é o 12º na Série B, 4 vitórias, 8 empates, 3 derrotas. Jogando em Belém, não perdeu ainda, são 2 vitórias e 5 empates. Pega a Ponte Preta com a mesma pontuação e é o 11º colocado. 5 vitórias, 5 empates, 5 derrotas. Fora de Campinas, são 4 empates e 4 derrotas. Não venceu ainda fora de Campinas. Mas nesses 8 jogos, só fez 2 gols. É muito ruim fora de casa fazer gol. Em 6 jogos, não fez nenhum gol. Nos últimos 5 jogos, entre Paysandu e Ponte, Ponte e Paysandu, 1 empate, 1 vitória do Paysandu e 3 vitórias da Ponte Preta. Eu acho aqui que o Paysandu, pelo fator casa, é um pouquinho mais favorito, tá? Jogou bem os últimos 2 jogos, eu assisti os últimos 2 jogos do Paysandu, me lembro bem de quem contra quem. E aqui, não sei se eu vou jogar 7 ou 9 cartões, mas eu vou colocar alguns palpites aqui.
Paysandu, empate, Paysandu, ponte, ponte, empate. Vou misturar um pouquinho aqui, tentar fechar um triplo aqui nesse jogo. Mesmo Paysandu sendo favorito. Acho que a ponte pode empatar e pode até ganhar esse jogo aqui e tirar muita gente da Lotec, hein? Jogo 5, Botafogo do Rio e Internacional. Botafogo, líder do Brasileirão. Essa é pela 4 rodadas, já que é líder, né? Não está em sequência, tá? Mas em 4 rodadas dessas 17 rodadas, o Botafogo termina como líder. Tem 11 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Jogando no Rio de Janeiro são 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Junto com o Flamengo, tem o melhor ataque do Brasileirão. E é a terceira melhor defesa. Fez gol em todos os 17 jogos. Pega o Internacional, 13º colocado, 5 vitórias, 4 empates, 4 derrotas. Jogando fora, né? Teve uns problemas, então colocar fora. 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Melhor defesa, mas tem o segundo pior ataque. Tá? Para piorar, na terça-feira, tem o jogo de volta contra o Rosário Central e tem que vencer, porque perdeu de 1-0. Um empate, fica fora da Sul-Americana. Aí fica aquela dúvida, né? Vai poupar? Quantos jogadores vão poupar? Mas independente de qualquer coisa, eu acho que o Botafogo é favorito, tá? Talvez ali caiba um empatezinho, mas eu vou de Botafogo seco. Jogo 6, Grêmio e Vitória. O Grêmio é o 18º colocado, 3 vitórias, 2 empates, 10 derrotas. Como mandante, 3 vitórias, 1 empate, 4 derrotas. Tem o pior ataque da Série A, em 7 jogos não fez gol, perdeu os últimos 3 jogos e pega o Vitória, que é o 16º, um pouquinho acima, 4 vitórias, 3 empates e 10 derrotas, o número de derrotas é o mesmo. Fora da Bahia, 1 vitória, 2 empates e 5 derrotas. Fora, perdeu os últimos 2 jogos. E nos últimos 5 jogos, entre eles, Grêmio e Vitória, Vitória e Grêmio, nós temos aqui 3 vitórias do Grêmio e 2 empates. Eu acho que o Grêmio tem a obrigação de ganhar, já que o Vitória também está brigando para não cair. Tá? Eu vou seco no Grêmio, não descarto aqui o empatezinho, mas o Grêmio jogou muito bem o último jogo contra o São Paulo e eu vou de Grêmio. Jogo 7, Atlético Mineiro e Vasco. O Atlético Mineiro é o 11º colocado, 5 vitórias, 7 empates, 4 derrotas, jogando em Belo Horizonte. 2 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. Tem um ótimo elenco o Atlético Mineiro, apesar de não estar indo bem. Pega o Vasco, 1 pontinho só na frente, é o 9º colocado, 7 vitórias, 2 empates, 8 derrotas. Fora de São Januário são 2 vitórias, 6 derrotas, não empatou. Só tinha derrotas, né, mas venceu os 2 últimos jogos. Foram 6 derrotas seguidas e depois essas 2 vitórias. Ganhou do Atlético Goianiense e do Internacional. Nos últimos 5 jogos entre Atlético Mineiro e Vasco, Vasco Atlético Mineiro, 1 vitória para o Atlético Mineiro e 4 vitórias do Vasco. Joguinho bem complicado também. Meu palpite favorito vai ser o empate. Mas também, desculpa, tá? Nos meus 7 ou 9 cartõezinhos, eu vou misturar um pouquinho Atlético Mineiro empate, Atlético Mineiro Vasco, empate Vasco, porque é um jogo para triplo. É bem difícil esse jogo aqui, tá? O Vasco pode ganhar, Atlético Mineiro também, e o empate eu acho que é o favorito, mas eu vou dar uma misturada aí nos meus cartões. Jogo 8, Bahia e Corinthians.